Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Evangélica Semeando Família. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Bom estarmos juntos nessa manhã, conversando acerca da palavra. E hoje, uma convidada especial, a Flavinha. Graça e paz, Flavinha, bom dia. Graça e paz, bom dia. Para trazê-la até aqui foi bem complicado, porque ela relutou, dizendo que não ia. Depois de muita oração, jejum, né, o Espírito Santo tocou o coração da Flavinha e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho daquilo que são os propósitos de Deus, aquilo que é o reino e o evangelho do Senhor. Flavinha, quanto tempo de convertida você tem, filha? Eu vou descobrir minha idade. Mas tenho 32. 32 anos de caminhada cristã. E nesses 32 anos de construção do Evangelho, talvez você que está ouvindo, assistindo o programa agora aí, entenda que os anos de caminhada na igreja, os anos de conversão, eles não querem dizer nada na nossa vida. A bem da verdade, nós nos convertemos todos os dias. Nesses 30 anos, Flavinha, de construção do Evangelho, a palavra do Senhor diz que Deus ele via Abraão como amigo. A palavra do Senhor fala que com Moisés o Senhor falava face a face. O verdadeiro encontro com Cristo, não a menina que se converte, a menina que se apaixona por aquilo que era a igreja, mas a partir do momento de uma consciência daquilo que seria o relacionamento com Jesus. Quando foi que chegou na sua vida, filha? Então, eu cresci, a minha infância foi na igreja católica e com 10 anos eu me mudei de bairro, aí conheci a igreja evangélica e me apaixonei pela forma como tudo acontecia e fui apresentada para instrumentos, né? E aí eu me fascinei, tocar pandeiro, tocar todos os instrumentos. E já entendeu que tocar pandeiro isso é uma Assembleia de Deus, né? Não foi na Assembleia? Sim, eu comecei na Assembleia. Então, aí eu me apaixonei, porque eu comecei a tocar um monte de coisas e todo dia tinha culto e a gente ia para o culto nos lares e era muito legal. Aí eu comecei a me apaixonar, não quis mais saber da igreja católica, comecei a fluir, né, na igreja evangélica. Aí passaram bastante tempo, mas a minha paixão, eu fui descobrindo que assim, eu tinha algo com Deus, eu sentia a presença de Deus, mas a minha vida era muito focada no instrumento. E quando eu conheci o Senhor, aí eu fui começar a aprender um pouco como que era, na verdade... O Senhor Cristiano, é isso? Entendi. Senhor Cristiano. Aí eu comecei a aprender um pouquinho o que é estar por trás, sem o instrumento, né? Aí eu fui entender o que era uma adoração, o que era... A bem da verdade, eu queria conversar isso contigo, né? Conversando com algumas pessoas que sim fazem parte da música e tocam bem, cantam, né? Tem esse talento para música, mas muitos não entenderam que tanto o louvor quanto a adoração, a música não é para eles. Não é para uma edificação daquilo que eu gosto de fazer, mas existe um propósito maior. Então, nessa construção da Flavinha, né, ministra de louvor, fazendo faculdade de música, se interessando pelas coisas do altar em relação àquilo que seria o louvor e a adoração, a descoberta da verdadeira adoração veio quando, filha? Então, quando eu fui pro banco, né? Talvez tenha alguém que está aí agora achando que estar afastado de uma função é como se fosse castigo. E, na verdade, nada tem a ver com isso. A nossa vida escolar, né, ela gera em nós aquilo que são as disciplinas. Você tem disciplina de matemática, de geografia, de português. E muitas das vezes, por exemplo, eu fiquei em reprovação em uma disciplina. Na minha 7ª série, português, eu era muito mal em português, e a 7ª série para todo mundo é fatality, né, para a grande maioria das pessoas, na minha época. Essa disciplina eu não passei, fiquei em recuperação. Às vezes a pessoa está afastada daquilo que seria essa função, não é castigo, é não ter tido sucesso naquela disciplina e a necessidade de fazer uma recuperação. Seu afastamento foi mais ou menos isso, né? Então, eu nunca fiquei sem o instrumento, né? Eu passei 20 e poucos anos na igreja
e tipo, era todos os cultos tocando alguma coisa. E na verdade eu não entendia, né, que era tanto que se eu analisar em várias igrejas, a maioria dos músicos termina o louvor, eles pulam, dançam, termina o louvor e a galera toda se dispersa na hora da palavra. Não sabe onde ele está, né? Porque na verdade parece tipo assim, é algo que tipo, não se encaixa. Porque a maioria dos músicos eles se conectam com a música. Terminou a música. Não tem mais nada para fazer. Porque eu fui entendendo quando eu fiquei fora, quando me cortaram, né? Como me colocaram no banco por muito tempo. Fiquei 2 anos afastada. E no início foi muito difícil. Eu chegava na igreja, só tinha aquele negócio tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Vou procurar outra coisa, porque não me conectei. E milhares de pessoas são assim, né? É muito difícil quando a pessoa não conhece realmente quem não vive Deus, né? E, na verdade, esse louvor ao instrumento, louvor ao... Forte é muito complicado, porque às vezes Deus quer um tete-a-tete com a gente e nessa hora você fica um pouco perdido. Eu fiquei um pouco revoltada, achando que eu não tinha por que estar afastada, eu não tinha por que estar fora do altar, eu não tinha culpa. Mas, na verdade, culpava todo mundo, mas, na verdade, não entendi que Deus queria um momento comigo, queria me mostrar algumas coisas que eu não passei a minha vida toda e não entendi, que era a verdadeira adoração. Glória, né? a Deus. Que essa verdadeira adoração começa em casa, começa no teu trabalho. A igreja é um ponto final, né? Que tipo, você já está adorando em todo canto. Então você chega na igreja e continua. Você não tem aquela... Eu chegava, trabalhava, fazia tudo, chegava na igreja, era tipo uma obrigação. Eu tinha que tocar para adorar a Deus. Então era bem diferente. Quando eu fui para o banco, eu fui entender. Comecei a entender, calma aí. De repente a culpa não é o pastor que não gosta de mim, não é um pecado que eu estou, mas na verdade é um momento... a sós, né? Um momento que Deus quer me mostrar outras coisas. E Deus começou a me mostrar que, na verdade, eu precisava deixar fluir algo que não precisava de instrumento. Eu não precisava de tocar, não precisava de cantar. Eu precisava entender o que era a verdadeira adoração a Cristo. Aleluia. E quando chegou o tempo de eu voltar, eu já falei assim, não, tá bom aqui, tá bom. Aí eu pra mim, já não tinha diferença. Se estava no altar ou se estava com a minha adoração estava alinhada. Você que está em casa agora, assistindo, de repente está vivendo esse tempo, né, de um afastamento onde Deus está tratando você em uma disciplina que você precisa ser aprimorado. Sabe quantas pessoas, Flavinha, saem da igreja porque não conseguem suportar esse tempo de crescimento em Deus, de amadurecimento no Senhor? E por queimar etapas, né? Às vezes hoje está em uma outra igreja, adorando, exercendo aquilo que seria o ministério, mas a pior coisa é ouvir de Deus o seguinte: essas pessoas se aproximam de mim e com seus lábios me louvam, mas o coração está longe. E a verdadeira adoração não está nos lábios, né, que o adoram o Senhor, mas no coração que, em verdade, aceita a correção, aceita o tempo e o aperfeiçoamento que vem de Deus, não é mesmo? Existe processos na nossa vida e a gente não consegue entender, né? Às vezes, os nossos desejos estão muito acima do que Deus quer fazer com a gente. Aleluia. E eu precisava passar por um processo desse, eu precisava entender algumas coisas. E essa desconstrução é muito difícil. Aleluia. Na verdade, a gente é muito individual, né? A gente quer, a gente não quer melhorar, a gente não quer crescer. Para quem está assistindo o programa ouvindo na rádio, uma palavra para a gente encerrar essa conversa e amanhã a gente continua ela de novo. Acho que adorar a Deus em espírito e em verdade, eu acho que não tem preço, sabe? Ele te deixa fluir em todas as áreas, inclusive nessa transmissão para o próximo, né? Você automaticamente, como se você vivesse o próximo e Deus
automaticamente cuidasse de você. Aleluia. Guarda o teu coração, você que hoje de repente está afastado de uma função, não deixe que o inferno paralise a sua caminhada com Cristo. Pelo contrário, que isso fortaleça a tua fé, fortaleça o teu relacionamento com a tua igreja e com o seu pastor, que é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Obrigado pelo carinho, pela audiência, beijo no coração, paz de Cristo. Se despede das pessoas. A paz, gente. Um abraço. Tchau. Deus abençoe, paz.